Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, hoje é dia 3 de julho de 2019. Você já sabe, né? Giro de notícias. E a primeira notícia de hoje já é falando sobre o jogo treino do Fluminense, que foi realizado nesta manhã, do dia 3, né, essa manhã dessa quarta-feira. Jogo treino realizado contra o Grêmio Osasco de São Paulo, lá no CT, e o Fluminense ganhou por 3-1. Já havia ganho da Portuguesa por 2-1 no sábado, a Portuguesa do Rio de Janeiro, e hoje ganhou do Grêmio Osasco por 3-1, com destaque, assim, o destaque que traz esse jogo para entrar aqui no Giro de Notícias, na verdade são dois. Primeiro deles, 3 gols marcados por garotos com menos de 18 anos, né? Um de João Pedro e 2 de Miguel. E o outro destaque é que, além de Miguel ter feito 2 gols no jogo, né, pelo Fluminense, ele fez um golaço de falta, que é algo que a gente vem sentindo falta, né? Há muito tempo que o Fluminense não faz um gol em cobrança de falta. Ou pelo menos sente falta de um batedor, né, no time profissional, né? João Pedro, o primeiro gol foi de João Pedro, numa pressão na posse de bola, Fernando Diniz gritando: vai, pressiona, continua. Houve a roubada de bola, João Pedro entrou e bateu, tirando do goleiro. O segundo gol do Fluminense foi esse golaço na cobrança de falta de Miguel. E o terceiro gol, eu acho que não era pra ter sido validado não, né? Jogada de Evandro pela esquerda, Miguel chutou de esquerda, chutou até meio torto, e o Luciano, que estava à frente da zaga, tira o pé ali na hora. Pra mim atrapalha o goleiro, a galera do Grêmio Osasco até reclamou, mas assim, jogo treino, né? Também não tinha, ó, meu Deus e tal, mas pra mim foi impedido. Mas enfim, 3-1, 2 gols de Miguel, fica aí o destaque pros garotos do Fluminense que jogaram mais um jogo treino, até porque daqui a 11 dias tem jogo contra o Ceará no Maracanã. Segunda notícia de hoje, falando sobre Luciano. Assim, eu achei que a novela tinha acabado, mas pelo que eu entendi, mal acabou a novela e ela já tá no Vale a Pena Ver de Novo, passando mais uma vez, porque Luciano de saída, Luciano fica e Luciano sendo notícia. E mais uma vez, uma notícia de um clube querendo o Luciano, né? Ou pelo menos a notícia de um possível interesse em Luciano. Dessa vez a gente vai tratar aqui, assim, vamos pegar recapitulando, né? Já teve a notícia do Atlético Mineiro e etc, meio que essa já acabou. Agora foi a vez do São Paulo. O São Paulo foi feita uma matéria dizendo que o São Paulo tinha interesse em Raniel do Cruzeiro e em Luciano do Fluminense, mas Cuca queria apenas um dos dois, porque julgava que eram jogadores muito parecidos, né, na sua função. E como hoje, né, ontem de tardinha, hoje, acho que saiu uma matéria dizendo que o São Paulo já tem tudo encaminhado com o Raniel, eu acho que o Luciano sobrou nessa daí, né? A escolha já foi feita. Só que hoje pela manhã, mais uma vez, o All Sport soltou uma matéria dizendo que dessa vez era o Corinthians que tinha interesse em Luciano. Vai completando aí o bingo dos interesses em Luciano. Só que vale destacar, no dia 12 de junho, no dia que surgiu aquela notícia de que Luciano, um dia depois, na verdade, de surgir aquela notícia de que Luciano não jogaria contra a Chapecoense, porque ele tinha uma proposta, e aí ele ia se prevenir pra não jogar o 7º jogo, etc. Aí no dia seguinte foram perguntar no Corinthians, porque o Luciano já jogou no Corinthians, né? Foram perguntar ali ao presidente do Corinthians, o André Sanches, pra falar: e aí, tem interesse em Luciano? O que tá acontecendo? E a resposta dele foi simples. Isso foi uma reportagem do Fox Sport: esquece. Ele só falou isso. E bem, agora, mais ou menos 20 dias aí depois, volta a história dizendo que o Corinthians está interessado em Luciano, etc. Sendo que o próprio presidente já falou lá atrás que não tinha nem porquê, que não havia esse interesse. A minha impressão, pelo menos, e aí não é informação, é análise, sempre lembrando disso, é de que os clubes até se interessam por Luciano. Veem uns bons números, algumas boas atuações, veem qualidade no jogador, etc. E se interessam e chegam ali pra fazer uma sondagem. Só que quando o negócio toma uma proporção um pouquinho maior, que eles começam a tentar a investida, há uma desistência. E aí não tem como a gente saber o porquê que é. Será que são os valores? É o tipo de contrato que ele tem com o Fluminense? O contrato que ele quer com algum outro time? É o salário, o tempo de contrato que ele quer? Enfim, a gente não tem como saber. Será que é o empresário dele, o grupo de empresários que não negocia tão bem? Não tem como a gente saber. O fato é, Luciano desperta o interesse, mas toda vez que a negociação tá avançando, ela morre de alguma forma. A gente não tem como saber, talvez um dia a gente descubra. E por último aqui nesse vídeo, algo importantíssimo que pouca gente está se atentando, porque ainda faltam 2 dias, mas pra mim é algo primordial e que com certeza a comissão técnica do Fluminense está analisando, tá usando até esses jogos treinos para poder analisar isso, que é a lista final da Sul-Americana. Na verdade não a lista final, mas a lista para as oitavas de final dos jogadores da Sul-Americana. Explico.
só pra avisar, apesar do Fluminense jogar na Sul-Americana, nas oitavas, contra o Peñarol, lá no Uruguai, o primeiro jogo, só lá na terça-feira, dia 23, ou seja, daqui a 20 dias, as trocas na lista de inscritos do Fluminense, ela precisa ser feita as trocas precisam ser feitas até pouco antes do início das oitavas de final, da competição inteira. E como na próxima terça-feira agora, dia 9, tem Royal Pari da Bolívia e La Equidad da Colômbia, esse lado do Botafogo e Atlético Mineiro tá fácil demais. Mas enfim, tem esse confronto já pela Sul-Americana na próxima terça, o Fluminense precisa enviar as trocas que ele vai fazer nessa lista de inscritos até a sexta-feira na Conmebol, porque sábado e domingo não tem como enviar. E, bem, você pode estar se perguntando, quantas trocas podem ser feitas? 3. Pode tirar 3 jogadores e colocar 3 jogadores. Por sinal, tirar 3 jogadores é o mais fácil, porque o Fluminense tem vários jogadores que estão inscritos e que ou não estão participando das atividades regularmente, ou então que estão emprestados. Por exemplo, jogadores que já saíram, o caso de Matheus Alessandro, Nathan Ribeiro, Calazans, enfim, o Fluminense tem bastante gente para poder tirar. Agora, os 3 que o Fluminense vai colocar, vai rolar ali um problema sério pra achar, porque tem muita gente que não tá inscrito. E aí eu vou colocar aqui os jogadores agora que não estão inscritos no Fluminense na Sul-Americana. Bem, 3 deles não estão inscritos na competição pelo Fluminense e nem podem ser inscritos porque já atuaram por outras equipes, na verdade nem atuaram, né? Foram inscritos por outras equipes na Copa Sul-Americana 2019, por isso eles no Fluminense não pode inscrevê-los na competição em 2019 também. São eles: Yuri, que já foi inscrito pelo Santos, Léo Santos, que já foi inscrito pelo Corinthians, deu uma confusão aí, né? Yuri pelo Santos, Léo Santos pelo Corinthians e Guilherme pelo Bahia. Esses 3 jogadores, o Fluminense pode ir pra final, que eles não serão inscritos na competição pelo Flu. Agora, dos jogadores que estão no elenco principal e que apenas um deles ainda não atuou, mas tem ficado no banco, etc, e que não estão inscritos na Sul-Americana, lembrando que o Fluminense só pode fazer 3 mudanças, ele só pode adicionar 3 desses 7 jogadores que tem aqui. São eles: o zagueiro Luan, que é um zagueiro de 18 anos, subiu aí da base, enfim, tem a confiança de Fernando Diniz, não atuou ainda, né, ficou no banco ali em alguns jogos, porém a crise de zagueiros na Sul-Americana bate forte, né, considerando que a gente tem Paulo Ricardo lá, que Fernando Diniz praticamente não usa, e só tem Digão, Nino e Frazan como inscritos. Pode ser uma opção ele inscrever o Luan também. Outro é Miguel, que eu abri esse vídeo falando dele e assim, tá pedindo passagem total, o meio-campista de 16 anos. Então, assim, pra Fernando Diniz inscrevê-lo também não me assustaria muito. Miguel é outro que tá fora da lista. Ainda no meio de campo, um que chegou a quase ser inscrito na rodada passada, tava com toda a moral, mas de lá pra cá o futebol dele caiu bastante, ele foi meio esquecido, que é Léo Arthur. Léo Arthur também não está inscrito no Fluminense na Sul-Americana, e pra mim, Fernando Diniz não deve optar por escrever ele nessa rodada agora não, até porque a função que ele faz, o Fluminense tem mais jogadores, né? Tem Danielzinho e Ganso, por exemplo, já inscritos que fazem uma função parecida. Agora são 4 atacantes, até porque a gente vai lembrar que a crise de atacantes na Sul-Americana também é muito grande, vale destacar, né? O Fluminense foi enfrentar o Atlético Nacional lá na Colômbia com só Pablo Diego de opção de ataque no banco, então também é algo que a gente precisa se preocupar. Dos 4 aqui que estão fora da lista, eu começo por Kelvin, jogador que só atuou alguns poucos minutos pelo Fluminense até agora contra o Botafogo, não foi muito utilizado e eu acho difícil que o Fernando Diniz opte por ele. O outro seria Evandro, que você viu aí atuando no jogo treino de hoje, esse já teve mais oportunidades, talvez, esse eu fico em dúvida se o Diniz vai optar por ele ou não. Outro atacante é Brenner, esse já chegou virando titular com o Fernando Diniz praticamente, já atuou como titular contra o Atlético Paranaense e contra a Chapecoense, porém, eu não sei se ele se agradou tanto assim, Fernando Diniz, a ponto de ser escolhido para integrar essa lista da Sul-Americana. E por último, o centroavante Pedro, e esses eu coloquei até a listinha aqui, enfim, né, eu coloquei bem assim, ó, marcados como vermelho, Yuri, Léo Santos e Guilherme, e esses não podem ser inscritos. Depois eu coloquei os da dúvida, né, que é Luan, Miguel, Léo Arthur, Kelvin, Evandro e Brenner. Esses estão em azul porque vão disputar as vagas. E Pedro eu coloquei em verde, porque eu acredito que a única hipótese de Pedro não ser um dos 3 escolhidos é se ele for vendido.
Essa é a única hipótese, e isso é um problema sério, porque como a lista tem que ser enviada nessa sexta, o Fluminense pode incluir Pedro nas trocas, né, na inscrição, pode inscrever Pedro, gastar uma vaga com ele, e na segunda que vem chega uma proposta lá de fora e ele é vendido e o Fluminense gastou uma troca à toa. Enfim, vai ter que pesar ali, né, mas o que também não dá é não escrever Pedro de novo e deixar ele pra jogar só numa eventual quarta de final, caso não seja vendido. E só pra dar o meu pitaco aqui, né, quem eu inscreveria, obviamente que Pedro, contando de que ele não seja vendido, Pedro, e das outras vagas, eu inscreveria Miguel e inscreveria Brenner. Eu fiquei muito em dúvida entre Brenner e Evandro, mas eu acho que Fernando Diniz vai optar por Miguel e Evandro, mas eu escreveria Miguel e Brenner. Então é isso, galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal aqui embaixo, de curtir, e hoje, daqui a pouco, no final da tarde, iniciozinho da noite, tá saindo aquele vídeo que eu prometi sobre analisando os contratos de empréstimo que o Fluminense tem, os jogadores que estão emprestados ao Fluminense, falando até quando vai empréstimo, quantos anos eles têm, enfim, qual o tipo de contrato que eles têm, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.